Olá, meu nome é Francisca de Almeida Costa, mas aqui no bairro todo mundo me chama só de Dona Chiquinha. Eu tenho 78 anos e hoje resolvi contar para vocês uma história que ficou guardada aqui no meu peito por muitos e muitos anos. Não é fácil voltar lá atrás, não, mas acho que já vivi demais para ter medo de lembrar. Essa é a história de quando eu era apenas uma menina, casada demais para a idade que tinha. E o mundo resolveu me ensinar tudo de uma vez só, na marra, sem aviso. Foi lá por 1973, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Córrego das Almas, um lugar que mal aparecia no mapa, mas onde todo mundo conhecia a vida do outro até pela sombra. Naquele tempo, mulher direita era aquela que sabia baixar os olhos, engolir o choro e sorrir com o jantar pronto. E eu fiz isso tudo. Fiz direitinho. Até o dia que ele foi embora. O homem que eu chamava de marido, pai dos meus filhos, simplesmente se levantou da cadeira da cozinha, pegou o chapéu e nunca mais voltou. E o pior, ele não foi sozinho. Mas calma, eu não vim aqui para contar desgraça, não. Vim para contar superação. Porque naquela hora, quando a cidade inteira me olhava torto, como se a culpa fosse minha, eu descobri uma coisa que ninguém tinha me ensinado. Eu podia cair, sim, mas ficar no chão, não. Essa história tem lágrima, tem humilhação, tem gente ruim, mas também tem amizade verdadeira, tem luta, tem coragem, tem superação. E um final que nem eu mesma acreditava ser possível para uma mulher da roça com o nome sujo e 3 filhos pequenos nas costas. Se você tem mãe, avó, tia, vizinha que já passou por algo parecido, fica aqui comigo, porque talvez essa história não seja só minha, talvez seja de muitas de nós. E se no final ela tocar seu coração, meu filho, minha filha, deixa seu comentário aqui, diz de onde você é, se inscreve no canal e manda para alguém que precisa de força também. Porque enquanto eu ainda tiver voz, eu vou contar tudo, do jeitinho que foi. Agora, senta aí, respira fundo, porque eu vou te contar. Eu nasci e me criei naquele mesmo pedaço de chão chamado Córrego das Almas, onde todo mundo se conhecia pelo nome, apelido e santo de devoção. Era um lugarejo espremido entre 2 serras, com um rio de água fria e igreja no alto do morro, que tocava o sino até quando alguém espirrava mais alto. Fui a terceira de 7 irmãos, criada no braço por minha mãe, Dona Olegária, uma mulher firme, daquelas que ralava mandioca no domingo e ainda encontrava tempo para costurar a farda da escola. Meu pai, seu Abel, era homem da lida, trabalhador, mas de poucas palavras. A gente aprendia mais olhando do que escutando. A vida era dura, mas era boa. Eu me lembro do cheiro do feijão no fogão de lenha, do barulho do pilão de manhã cedo e da roupa secando no arame com o vento soprando cheiro de terra molhada. Estudei até a 4ª série no grupinho escolar da vila, onde a professora Yolanda ensinava mais com o olhar do que com a régua, mesmo que a régua também falasse alto quando precisava. Mas mulher, naquele tempo, aprendia mesmo era em casa. Lavar, passar, rezar, obedecer. Eu sonhava com casamento. Sonhava com casa com cortina rendada, panela de pressão e um rádio daqueles que pegava a Rádio Nacional. E foi nesse meio tempo, aos meus 16 anos, que conheci Osvaldo. Ele era 3 anos mais velho, filho do dono da venda, bonito, alto e com aquele sorriso de canto de boca que fazia a gente esquecer do que ia dizer.
Começou com um bilhetinho pela prima, depois um terço rezado juntos e logo ele já ia lá em casa pedir bênção para minha mãe. Casamos no mês de setembro, com vestido alugado e festa com um bolo de fubá e refrigerante quente. Foi simples, mas foi de coração. No começo eu me sentia vivendo um sonho. Moramos no fundo da casa da mãe dele e com pouco tempo veio o primeiro filho, depois o segundo. A rotina era puxada, mas o sorriso dos meninos fazia tudo valer a pena. Eu gostava de enfeitar a casa, fazia tapete de retalho, bordar paninhos de prato. Acordava cedo, cuidava dos meninos, deixava o almoço pronto, passava a tarde varrendo o quintal e à noite, se sobrava tempo, lia a revista emprestada pela vizinha. Não éramos ricos, não, longe disso, mas tínhamos o que comer, cama quente e quando sobrava um dinheirinho, Osvaldo trazia pão doce ou um sabonete cheiroso para mim. A cidadezinha tinha suas fofocas, claro, mas ali a gente se acostumava com tudo. A vida era feita de repetição, mas também de riso fácil. As vizinhas se reuniam para bater roupa no rio e comentar da novela pelo rádio. Meu maior sonho era ver meus filhos estudando, indo além da 4ª série. Eu dizia, não quero que meus meninos se cansem o dia todo por uma diária de enxada. Quero que eles leiam livro grosso e assinem papel bonito. E naquela época eu acreditava que isso ia acontecer, que nada podia tirar de mim essa paz que eu tinha construído, mesmo com sacrifício. Eu confiava no Osvaldo, era homem quieto, mas de presença. Quando chegava em casa e largava as botas perto da porta, parecia que estava tudo em ordem no mundo. Tinha dias que ele chegava mais calado, olhava para os meninos com o olho distante, mas eu achava que era só o cansaço da venda, da pressão do pai dele, ou quem sabe alguma dor que ele não sabia dizer. A gente aprende a se calar com o tempo, aprende a não perguntar para não estragar a noite. E foi assim que, sem perceber, fui vivendo numa paz que não era inteira, mas era minha. E eu segurava ela com força, com toda a força que uma mulher pode ter, sem nem saber que está segurando algo que vai escapar. Foi numa terça-feira de céu limpo, bem no comecinho de abril de 1975, que minha vida virou pelo avesso. Era dia de feira. E eu tinha levantado cedinho para fazer um angu com couve e frango ensopado. Osvaldo adorava. Os meninos estavam brincando no terreiro com umas latas velhas que fingiam ser caminhões e eu ali, com o avental sujo de fubá cantarolando baixinho. Tudo parecia normal. Mas naquele dia, Osvaldo saiu e não voltou para almoçar. Nem para janta, nem naquela noite. Achei que tivesse dado alguma coisa na venda ou que ele tivesse ido resolver assunto com o pai. Só fui descobrir a verdade no outro dia de manhã, quando Dona Nair, a comadre da esquina, bateu no portão. Trazia aquele olhar que a gente só vê em velório. Chiquinha, você já sabe? Meu coração gelou. Ela puxou um banquinho, abaixou os olhos e disse... O Osvaldo foi embora para Divinópolis. Dizem que com aquela moça da farmácia nova. Fiquei muda. Só escutava o barulho do meu próprio coração batendo dentro do ouvido. Estavam se encontrando há meses, Chiquinha. Todo mundo comentando, mas ninguém tinha coragem de te dizer. Eu não respondi. Me levantei, lavei a caneca que estava na pia e voltei para o quarto. Fechei a porta, sentei na beira da cama e fiquei ali, parada. Ele tinha ido embora com outra mulher, sem me dizer nada, sem olhar para os filhos, sem deixar sequer um bilhete. E pior, a cidade inteira já sabia. Foi como se a vergonha não fosse dele, fosse minha. Nos dias que seguiram, ouvi cochicho até na padaria.
Vizinha que antes me oferecia bolo, agora desviava o olhar. Algumas tinham pena, outras nem disfarçavam o prazer de ver minha queda. Fiquei sabendo que ele saiu dizendo que comigo a vida estava parada demais, que queria viver coisa nova, que não aguentava mais o peso da família. Fui chamada de mulher fria, de mandona, de encosto. E eu ali, com 2 filhos pequenos, o terceiro na barriga que eu nem sabia que estava esperando ainda. Quando descobri a gravidez, quase desabei de vez. Me deitei no chão do quarto, abracei o travesseiro dele e chorei até o sol nascer. Na missa do domingo seguinte, entrei na igreja e senti todos os olhos virando. Uma mulher sozinha, grávida, abandonada. A mesma que tinha o marido certinho, a família de exemplo. Não teve uma alma para me perguntar como eu estava, nem o padre. Só o silêncio dos bancos e os cochichos das beatas. À noite, escutei meu filho mais velho perguntando para o irmão: "Papai vai voltar?" E o outro respondeu: "Acho que não. Ele achou outra mãe para nós." Aquilo me rasgou por dentro. Mas ainda assim, naquela hora, eu não consegui sentir raiva do Osmaldo. Sentia vergonha. Sentia que a culpa era minha. Me perguntava se tinha sido pouco mulher, se tinha deixado de ser bonita, divertida, interessante. Comecei a sonhar com ele toda noite. Sonhos confusos, em que ele voltava, mas ria de mim, ou em que me dizia que nunca tinha me amado. Tinha dia que eu não comia, outros que não conseguia levantar da cama. A gravidez foi solitária. A cada mês eu perdia mais peso por dentro do que ganhava por fora. E o pior, ele nunca mais apareceu. Nem uma carta, nem uma visita, nem um centavo mandado. Fiquei com a boca seca de tanto repetir o nome dele nas orações, como quem insiste numa vela apagada. Até o dia em que, sem aviso, meu pai apareceu lá em casa, me olhou firme e disse: "Levanta, a vida não acaba por causa de homem nenhum." E ali, uma faísca se acendeu, ainda bem pequena, mas viva. Os dias que vieram depois foram os mais pesados da minha vida. A barriga crescia, os meninos pediam colo e eu só conseguia existir. Vivia por obrigação. Lavava roupa porque não podia deixar acumular. Cozinhava porque criança não entende o que é abandono. Mas por dentro eu estava afundando. Cada vez que eu saía no portão, sentia o peso dos olhos alheios. No armazém, o moço que pesava o arroz me olhava com pena. No açougue, fingiam não ver. Começaram a inventar coisas, que eu teria expulsado o Osvaldo, que era brava demais, que homem nenhum aguentava mulher tão seca. Também, ela só vive de avental, nem batom usa. Ouvi isso da boca de uma mulher que sentava no mesmo banco que eu todo domingo na igreja. Teve até quem dissesse que o filho que eu esperava talvez nem fosse do Osvaldo, que ele teria saído justamente por isso. Julgamento é faca sem cabo, corta do mesmo jeito. Comecei a evitar a rua, mandava os meninos comprarem o pão, deixei de ir na missa. O sino da igreja tocava e eu fingia não escutar. Me sentia invisível, mas ao mesmo tempo exposta demais. Tinha dias que eu chorava no escuro do banheiro para eles não verem. Outros que eu deitava cedo só para fingir que estava tudo bem. O pré-natal eu fazia na cidade vizinha. Pegava ônibus com barriga de fora e vergonha no rosto. Sentava no último banco e rezava para ninguém puxar a conversa. Comecei a emagrecer mesmo grávida. Os olhos fundos, a pele pálida. Me reconhecia no espelho como quem vê uma vizinha distante, sem amor, sem apego. O pior era dentro de mim.
A sensação de não servir para nada, de ter fracassado como esposa, como mulher, como mãe. Eu me olhava e pensava, quem vai me querer agora? 3 filhos, abandonada, falada na boca do povo? A solidão era tanta que doía no corpo. Às vezes eu dormia abraçada com uma almofada, só para fingir que tinha alguém ali. Cheguei a pensar que Deus tinha virado o rosto. Um dia, fui até a venda com R$1 de moeda para comprar farinha. A menina do caixa, nova, bonitinha, que usava perfume forte, riu com outra moça quando eu passei. Não disseram nada, mas o riso foi pior que ofensa. Em casa, olhei para os meninos brincando com um carrinho quebrado e senti uma pontada no peito. Pensei, eles não têm culpa, eles não merecem uma mãe triste. Mas eu não sabia mais onde buscar força. Até o dia que o bebê nasceu. Uma menina, chamei de Rosa Maria. Ela veio miudinha, mas com o grito forte, como quem já chegava avisando, tô viva e a senhora também vai ficar. A primeira vez que ela mamou, senti um calor subindo pelo peito, um calor que eu não sentia desde o dia que fui deixada. Era como se aquele corpinho me dissesse, levanta, mãe, a senhora ainda tem o que fazer. Foi ali que começou a mudança. Ainda tímida, ainda cansada, mais firme. E quando ouvi pela primeira vez meu pai dizer para o vizinho, aquela ali é valente, eu chorei. Mas dessa vez não era tristeza. Era o começo de outra coisa, um sentimento novo, quase esperança. O primeiro passo para mudar não veio com coragem, veio com cansaço. Cansaço de ter medo, de depender, de esperar. Eu lembro bem do dia. A Rosa Maria estava com 6 meses, os meninos dormindo, e eu ali sentada na beira da cama, olhando para as mãos. Mãos marcadas de sabão, de enxugar lágrima, de segurar a criança. E me deu um estalo. Eu não posso mais viver pedindo nem pão, nem respeito. Levantei, vesti a roupa mais arrumada que tinha, amarrei o cabelo e fui até a escolinha do bairro, onde a professora Yolanda ainda dava aula para as crianças da vila. Era a mesma mulher que me ensinou a ler e escrever quando eu era menina. Quando ela me viu na porta, sorriu daquele jeito doce dela. Chiquinha, que surpresa boa! Eu abaixei os olhos, com vergonha. Dona Yolanda, a senhora me desculpe vir assim, mas eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar, minha filha. A senhora acha que eu posso ajudar aqui na escola? Nem que seja para varrer sala, cuidar de merenda, carregar caderno, qualquer coisa. Ela me olhou com carinho, que eu não recebia fazia tempo. Acha? Claro que acha, mas eu vou fazer melhor. No outro dia, ela me levou até a diretora da escola municipal da cidade vizinha. Disse que eu sabia ler bem, que era organizada e que, se tivesse chance, ia mostrar valor. Voltei para casa tremendo, mas com algo novo dentro de mim. Esperança. 2 semanas depois, me chamaram para ajudar na biblioteca da escola. Era só meio período e o salário dava mal para comprar leite, mas eu aceitei como quem segura uma boia no meio do rio. Passava as tardes entre livros velhos, fichas carimbadas e o cheiro de papel antigo. À noite, enquanto os meninos dormiam, eu li os livros escondidos da Rosa, deitada na rede. E ali, pela primeira vez em anos, eu comecei a sonhar de novo. Sonhar em ser mais. Sonhar em ensinar. Foi então que ouvi falar de um supletivo noturno, na escola estadual da cidade grande. Um curso para terminar os estudos. Falei com meu pai e ele disse, vai, minha filha, eu cuido das crianças.
Comecei a ir 2 vezes por semana, pegando carona na carroceria de caminhão, com a bolsa no colo e o coração na boca. Sentava na sala com gente bem mais nova que eu. No começo tive vergonha. Depois, virei a tia Chiquinha da turma. Eu era boa em português, péssima em matemática. Mas eu ia, toda semana, com sol ou chuva. A cada página que eu lia, parecia que uma parte de mim se reconstruía. O mundo ia ficando maior. E eu, menos pequena. Até que, num fim de ano, recebi um papel carimbado com o meu nome. Conclusão do ensino fundamental. Chorei com o papel na mão como se fosse diploma de universidade. E ali, firme como nunca, decidi. Eu vou ser professora. E ninguém ia me pedir. Ser professora, naquela época, não era sonho de mulher separada com 3 filhos. Era ousadia. Mas depois que terminei o ensino fundamental, nada mais me parecia impossível. Me inscrevi no curso de magistério em Divinópolis. Era à noite, 2 vezes por semana, e eu ia como dava. Às vezes de carona, às vezes no ônibus velho que saía da praça às 5 da tarde. Chegava lá com fome, às vezes com os pés molhados da chuva, mas com um brilho nos olhos que eu mesma não reconhecia mais. Só que sonhar tem preço. E o meu veio logo nos primeiros meses. O salário da biblioteca foi cortado. Mudaram a direção e disseram que iam reduzir despesas. Fiquei sem renda nenhuma. Pensei em desistir. Mas os meninos me olharam com tanto orgulho quando contei que ia ser professora, que eu não tive coragem. Comecei a fazer bolo de pote para vender na escola. Vendia bem. Até uma outra moça copiar minha receita e abaixar o preço. Tentei costurar, mas não dava conta. Minhas mãos eram boas de varrer, mas ruins de agulha. Fiz faxina numa casa de uns parentes afastados 2 vezes por semana. Mas uma das patroas me disse com desdém: "Professora? A senhora devia cuidar dos seus filhos e parar de querer parecer gente importante." Aquilo me cortou por dentro. Voltei para casa com o rosto quente, mas não desisti. Teve mês que não teve gás. Cozinhei no tijolo, no quintal, igual minha mãe fazia no tempo de roça. Teve noite que estudei à luz de vela, com Rosa Maria tossindo no quarto ao lado. Quando chovia, o ônibus atrasava, e às vezes nem passava. Tinha noite que eu dormia sentada na rodoviária, esperando clarear para voltar para casa. Teve uma vez que peguei carona com um motorista de caminhão que tentou passar a mão em mim. Pulei da boleia com a alma tremendo. E mesmo assim, eu voltei na semana seguinte. Porque cada página que eu virava no caderno, cada redação corrigida, cada aula de didática, era como levantar tijolo por tijolo do que o Oswaldo tinha derrubado. Eu tinha meus tropeços também. Teve dia que cheguei tão cansada em casa que gritei com os meninos por coisa boba. Depois chorei de arrependimento, sentada no chão da cozinha. Teve época que Rosa Maria teve febre por 3 dias e eu quase larguei tudo. Mas meu pai disse: "Eu fico com ela, vai terminar seu curso." E eu fui. Levei bronca de professor, levei 0 em prova, mas aprendi. E quando chegou o último semestre do magistério, a diretora da escola onde eu ajudava na biblioteca me chamou na sala dela. "Chiquinha, a professora do primeiro ano vai sair de licença. Você quer substituir?" Senti minhas pernas amolecerem. Eu? Professora mesmo? Na sala?
Você. Vai ganhar pouco, mas é o primeiro passo. Naquela noite, preparei a aula como se fosse para dar numa faculdade. Usei cartolina, lápis de cor, cortei papel com capricho. Ensaiei no espelho. No outro dia, entrei na sala tremendo. As crianças me olharam com aquele olho curioso que só criança tem. Uma menininha de trança me disse: "A senhora vai contar história?" E eu sorri. "Vou. A de vocês. E a minha também." Naquele dia, dei a primeira aula da minha vida. Gaguejei, suei, me embaralhei toda. Mas na hora de ir embora, uma das mães disse: "Minha filha não gostava de escola. Hoje ela quis vir." Voltei para casa com o coração em festa. E ali eu entendi. Eu tinha encontrado o meu lugar. Não era mais esposa abandonada, nem mulher falada. Eu era a tia Chiquinha, da escolinha. E ninguém podia tirar isso de mim. Depois dessa substituição, vieram outras. Fiz concurso, passei, virei professora de verdade, com sala fixa, nome na porta e diário de classe e tudo. Comprei minha primeira sandália nova com salário do mês. Os meninos me ajudavam a carregar as sacolas com os materiais. Rosa Maria ia comigo para a escola e depois para a casa da minha irmã. O Osvaldo nunca mais apareceu. E, sinceramente, um dia percebi que ele não fazia mais falta. Não porque não doía, mas porque agora doía menos do que de orgulhado que eu tinha virado. E isso nenhum abandono podia apagar. O tempo passou como passa a água do rio lá do córrego das almas. Às vezes manso, às vezes levando o que a gente queria guardar. Os meus meninos cresceram. Um virou eletricista, o outro motorista de caminhão. E a Rosa Maria... Bom, a Rosa foi a que mais puxou o gosto pelos livros. Eu segui como professora por mais de 27 anos. Dei aula em sala de tábua, sem ventilador, com carteira quebrada. Dei aula para criança que ia sem caderno, para menino que vinha com o pé rachado da terra. Mas em todas aquelas vozinhas eu vi um pedaço de mim. Um dia, no recreio, uma aluna me puxou pelo braço e disse: "Tia Chiquinha, a senhora sabe fazer tudo?" Eu sorri e respondi: "Sei não, minha filha, mas sei tentar." E acho que foi isso que me trouxe até aqui. Não foi talento, nem sorte. Foi tentativa persistente, mesmo com o coração remendado. Com o tempo, fui reconhecida. Ganhei homenagem na escola. Meu nome foi parar numa placa na entrada da sala de leitura. Sala Professora Francisca de Almeida Costa. Chorei de soluçar no dia da cerimônia. Não pelo nome na parede, mas porque naquele momento eu me lembrei da Francisca que lavava roupa no rio com a vergonha escorrendo junto. Da Chiquinha que se sentou no chão da cozinha com um papel de gás vencido e 3 filhos no colo. E da mulher que, contra tudo, não aceitou ser enterrada viva pelo abandono. Mais tarde, já aposentada, fui chamada para dar uma palestra no Colégio Novo da cidade. Era para falar sobre superação. Me sentei diante de uns 30 jovens, todos com celular na mão, e comecei dizendo: "Eu não vim contar uma história bonita, não. Eu vim contar uma história possível." E contei, do jeito que estou contando aqui para você. No fim da palestra, um rapaz me perguntou: "A senhora se arrepende de alguma coisa?" Eu pensei, sorri e disse:
Me arrependo de ter acreditado que eu valia pouco, porque mulher nenhuma vale pouco. A gente é flor plantada em terreno duro. Se não floresce de um jeito, floresce de outro, mas floresce. E eu floresci. Sabe, meu filho, minha filha, quando a gente olha para trás, parece que tudo passou num sopro. E o que ficou não foi o que eu perdi, foi o que eu construí depois. Eu passei muitos anos achando que meu valor dependia do amor de alguém, que ser esposa, ser a mulher de fulano, era o que me fazia existir. Mas a vida me mostrou, na dor, que a gente já nasce inteira, que ninguém completa mulher nenhuma. O que completa a gente é respeito, é dignidade, é dormir com a cabeça no travesseiro sabendo que não se curvou, mesmo quando tudo dizia para desistir. Hoje, aos 78 anos, eu olho para os meus netos, olho para Rosa Maria, que virou professora também, acredita? E agradeço. Não pelo que aconteceu, mas pelo que eu me tornei apesar do que aconteceu. E se essa história te tocou, se te lembrou da sua mãe, da sua avó ou até de você mesma, então faz um favor para essa velha aqui. Deixa um comentário aí embaixo, me diz de onde você está me escutando, conta se já passou por algo parecido, porque quando a gente compartilha, a dor fica mais leve. E se inscreve aí no canal, porque enquanto eu tiver voz, eu vou seguir contando tudo que vivi e tudo que ainda carrego no peito, do jeitinho que foi, com verdade, com coragem e com amor.